Olá, pessoal! Essa é uma gravação, é uma aula do nono ano sobre arcos e ângulos, o nosso último tema dentro do capítulo de polígonos regulares, circunferência e círculo. Para terminar o capítulo e na semana que vem a gente já começar com o último capítulo aí dentro do volume 2. Então, hoje o assunto já muda totalmente, né? A gente saiu um pouquinho de polígonos regulares e vamos começar com a circunferência. O que é uma circunferência? É a união de todos os pontos que têm a mesma distância do centro O, por definição. Então, se eu estabeleço um centro O e eu tenho um raio, um determinado raio, todos os pontos que têm aquele mesmo raio, eles vão formar uma circunferência. Na aula passada, a gente viu que um polígono inscrito dentro de uma circunferência, quanto mais lados eu tenho para esse polígono, mais ele se aproxima de uma circunferência e mais o raio se aproxima da própria apótema. Por quê? Porque eu tenho ali que eu estou formando, que eu estou fazendo com que todos os lados eles tenham uma dimensão cada vez menor, que vai realmente se aproximar, que vai chegar a um ponto. Quando todos esses lados dos meus polígonos eles forem tão pequenininhos que eu posso considerá-los como um ponto, e o raio ele vai ser igualzinho à apótema, ele vai ter uma mesma distância do centro O. Então, nesse caso, eu tenho uma circunferência, que é a união de todos os pontos que têm a mesma distância desse centro, né? Que tem o mesmo raio. Elementos de uma circunferência. Corda. O que é uma corda? É um segmento de reta cujas extremidades tocam a circunferência. Esse assunto nós também já vimos lá nos polígonos regulares, mas a gente não tinha ainda definido muito bem o que era uma corda. A gente fala que quando a gente quer traçar, por exemplo, um triângulo, nós temos que dividir a circunferência em arcos, né? E depois traçar cordas consecutivas que vão unir, com segmentos de reta que vão unir essas cordas. E aí nós temos formado um polígono, né? Vamos até fazer aqui para vocês relembrarem. Então, por exemplo, eu dividi a minha corda em 4 partes. Então, eu tenho 4 arcos, e aí se eu faço a união dessas 4 cordas, eu tenho um quadrado inscrito na minha circunferência, né? Isso foi o que a gente viu na aula passada. E o que é corda? São esses segmentos de reta que vão cortar realmente os meus arcos, né? Então, esse segmento de reta que ambas as extremidades tocam a circunferência. Diâmetro é uma corda, né? Então, eu tenho as extremidades aqui, os pontos CD na circunferência, porém, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da minha circunferência. E uma observação sobre o diâmetro. Ele é a corda que tem o maior comprimento dentro da minha circunferência. Então, com certeza, nós podemos dizer que o segmento de reta CD é maior do que o segmento de reta AB e maior do que o segmento de reta CE. Por quê? Porque o segmento de reta CE não passa pelo centro e o AB também não. Então, próximo elemento, o raio. O que é o raio? É esse segmentozinho aqui de amarelo, que ele parte do centro e termina na circunferência. Se ele vai do centro até a borda, ele é um raio. E, por último, a gente fala aqui de semicírculo ou arco de meia volta. São arcos de 180 graus, cujos extremos eles estão nos diâmetros. Então, aqui, essa corda CD, que é o que tem a medida do diâmetro, ela vai dividir a minha circunferência em 2 metades, em 2 semicírculos. Ok, pessoal? Bom, continuando, nós temos agora algumas definições dentro dessa questão aí de arcos. Ângulo central.
O ângulo central é aquele ângulo cujo vértice se encontra no centro da circunferência. Então, aqui eu tenho um vértice no ponto O, e aí dali eu tenho a minha abertura, dali eu tenho dois segmentos de reta formando um ângulo cuja medida é a mesma medida do meu arco. Então, aqui vou medir esse arco aqui em graus, né? Eu sempre meço o comprimento do meu arco em graus e o ângulo que eu tenho aqui, essa abertura vai ter a mesma medida dessa minha abertura aqui do meu arco. Na verdade, não o comprimento do arco, né? Mas o ângulo formado o ângulo que o arco compreende ali. Então, como eu já disse, a propriedade é que o ângulo central apresenta a mesma medida do arco e do arco formado por esses lados. Ou seja, o ângulo alfa é congruente a esse ângulo aí, AB. Bom, eu tenho também, além do ângulo central, o ângulo inscrito. O ângulo inscrito é aquele ângulo cujo vértice não é mais o meu centro. Ele sai do centro e ele agora se encontra na borda. Ele é um ponto na minha circunferência. Qual que é a minha propriedade do meu ângulo inscrito? Faltou escrever aqui, hein, professora? Vamos lá. Propriedade do ângulo inscrito. O ângulo. E aí, pessoal? A minha propriedade é que o ângulo inscrito, vou até escrever aqui, ó, o ângulo inscrito apresenta a medida de metade do ângulo central formado a partir dos mesmos vértices. Da medida. Não sei se ficou confusa a minha escrita aqui, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu tenho esses dois pontos AB e com esses dois pontos aqui eu formo um ângulo inscrito, a medida desse ângulo sempre vai ser metade da medida do arco, né? O ângulo inscrito apresenta a medida de metade do arco correspondente ou metade do ângulo central formado a partir dos mesmos vértices. Então, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. E se eu tenho aqui um ângulo central, vou desenhar aqui para vocês. Se eu tenho aqui um ângulo central com os mesmos vértices, então eu tenho aqui que esse ângulo central aqui vai ser o dobro desse meu ângulo inscrito. Então, aqui eu vou escrever aqui que eu tenho aqui alfa. Opa. Vou escrever aqui não, eu vou escrever aqui. Vou colocar A, mas vocês entendam como alfa. É igual a metade do ângulo AB. Então, pessoal, coloquei assim para vocês. Passo uma moto. Coloquei assim para vocês verem que é metade do ângulo AB. Bom, continuando. Nós temos aqui o ângulo com vértice no interior da circunferência, ou também chamado de ângulo excêntrico interno. Por que nós chamamos de ângulo excêntrico interno? Porque ele foge do centro, ele está dentro da minha circunferência, o meu vértice,
mas ele não corresponde ao meu ponto O, ao meu ponto central da circunferência. Então, por isso ele é excêntrico. E qual que é a propriedade do meu ângulo excêntrico interno? Ele possui medida igual a metade da soma dos arcos formados pelos seus lados. Ou seja, esse meu ângulo alfa é igual a AB mais CD dividido por 2. Então, essa aqui é a propriedade. E, ó, vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Se eu tenho ângulos opostos pelo vértice, isso significa que essa medida aqui e essa medida são a mesma. A partir do momento em que eu estabeleci duas retas concorrentes delimitadas por uma circunferência, eu tenho aqui que AB mais CD dividido por 2 é igual a essa medida aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho um ângulo inscrito, eu tenho metade do ângulo central, metade do arco. Agora, se o meu ângulo foge do centro, se ele vem um pouquinho mais nessa direção, eu já tenho que considerar o que ficou para trás. Eu já tenho que considerar tanto o arco AB, como também o arco CD, dividido por 2. E até faz sentido, né, quando a gente pensa que aqui é metade de AB. Então, aqui, na verdade, eu tenho um ângulo zero aqui para trás, né? Eu não tenho um ângulo aqui atrás, tenho um pontinho fechado. Pontinho fechado é 360 ou zero. Então, aqui, a gente também pode considerar uma média, só que aqui eu tenho zero mais AB dividido por 2, que é igual a AB dividido por 2. Beleza, pessoal? Dúvidas? Anotem para perguntar na próxima aula. Então, agora nós vamos falar sobre as relações métricas na circunferência. Esse primeiro bloco foi todo falando sobre os conceitos relacionados aos arcos e ângulos. Ângulo central, ângulo excêntrico inscrito, ângulo inscrito na circunferência, na verdade, ângulo excêntrico interno, ângulo inscrito, que ele está inscrito na borda da minha circunferência, ângulo central, que está no centro, e ângulo excêntrico interno. Então, agora nós não vamos falar mais de ângulos, nós vamos falar de relações métricas, ou seja, medidas de segmentos de reta. Relações entre as cordas. Essa é a primeira relação. Nós vamos apresentar aqui quantos casos? 1, 2, 3 casos de relações métricas na minha circunferência. E o primeiro caso é o caso da relação entre as cordas. Se nós temos aqui retas concorrentes dentro da minha circunferência, quaisquer que sejam elas, se uma está passando pelo centro ou se não está passando pelo centro, nesse momento não importa. Qual é a relação métrica entre essas cordas que são formadas por retas concorrentes delimitadas pela minha circunferência? São formadas por segmentos proporcionais delimitados pelo ponto P. Então, aqui é quase como se eu tivesse formando dois triângulos semelhantes. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui, olha, se eu falo que eu formei dois triângulos aqui, vamos lá. Eu tenho aqui ângulos opostos pelo vértice. Então, eles são o mesmo ângulo. E aqui eu já falei com vocês sobre uma propriedade desse ângulo aqui, que ele vai ser, vamos lá. Na verdade, desse ângulo não, vamos falar de ângulo inscrito. Se eu considero que esse ângulo aqui, vou mudar de cor de caneta, só para vocês conseguirem enxergar aqui. Se eu tenho aqui esse ângulo inscrito na minha circunferência, e eu tenho este outro ângulo inscrito na minha circunferência, esses ângulos, eles são delimitados pelos mesmos pontos AC e aqui também AC. Ou seja, eles vão ter a mesma propriedade de ângulo inscrito, que vai corresponder à metade do ângulo central. Se eles são delimitados pelos mesmos pontos, os dois ângulos vão ter a mesma medida. Então, aqui eu vou marcar
né? Opa, cadê meu mouse? Eu vou marcar que aqui eu tenho a mesma medida daqui. Se eu tenho dois ângulos iguais, eu consigo estabelecer um caso de semelhança de triângulos. Então, se os meus triângulos são semelhantes, nesse caso, pelo caso ângulo, 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 né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro também vai ser igual por conta dessa soma dos ângulos internos, né? Então, eu tenho um caso de semelhança. E aí, aqui, o meu ângulo oposto, o meu lado oposto a esse ângulo, é esse lado AD e esse lado CB. Mas nós estamos falando dos outros lados, que são delimitados pelo ponto P. Então, aqui eu tenho o lado compreendido entre esse meu ângulo, no ponto P, e esse ângulo aqui que está próximo, que está no vértice do meu ângulo inscrito, que é o que eu marquei com dois tracinhos. Esse lado DP, ele é proporcional, né? Então, ele é proporcional a esse lado BP. E aqui eu tenho que com a mesma relação de proporcionalidade desses dois aqui também. Então, eu posso falar que AP dividido por DP tem a mesma razão de CP e BP. Eu tenho a mesma razão, a mesma relação de proporcionalidade por causa dessa relação de semelhança de triângulos. Então, a mesma razão que eu aplicar aqui no AP sobre DP é a mesma razão entre CP e BP. São segmentos proporcionais. Beleza, pessoal? Vou limpar minha tela e vou continuar aqui para falar dos segmentos secantes. O que são esses segmentos secantes? São segmentos que cortam a minha circunferência. Então, eu tenho dois segmentos de reta PQ e TS. O prolongamento desses segmentos vão me formar ali um ângulo, né? Esses dois segmentos são secantes à minha circunferência. E, bom, eu tenho que a multiplicação da medida de um deles pela sua parte externa é igual à multiplicação da medida do outro também pela sua parte externa. Então, eu tenho aqui PQ vezes... a multiplicação do segmento inteiro pela parte externa. Então, eu tenho PR vezes PQ é igual a RT vezes RS. Então, aqui, PR vezes RQ é igual a RT vezes RS. Então, pronto. Eu tenho aí uma relação de proporcionalidade inversa. E, por último, nós temos aqui o caso de um segmento tangente à minha circunferência e um segmento secante. O que seria um segmento tangente? É o segmento que toca a minha circunferência em apenas um ponto. Então, aqui eu tracei, né? Aqui, ele só vai tocar ela em um ponto. Ele não toca ela em dois pontos. Ele não corta a minha circunferência. Então, ele é chamado de segmento tangente. Então, se eu tenho um tangente e tenho um secante, eu tenho que a medida do segmento secante... Aqui, ó. Aí que eu me perdi de novo no mouse. Aí, pronto. Eu tenho aqui que essa medida ao quadrado vai ser igual ao produto dessa medida aqui de PR vezes RS, que é o segmento secante pela parte externa dele. Então, aqui eu tenho PQ ao quadrado é igual a PR vezes RS. Aqui é a mesma coisa, é quase como se fosse assim, como se eu tivesse aqui o PQ,
Ó, eu tenho o RS e o PR. Do lado de cá eu só tenho o PQ. Eu não tenho outra parte. Então, eu vou dizer que é ele ao quadrado, né? Eu sempre vou ter essas peculiaridadezinhas aí quando eu tenho que ela só toca em um ponto ou que se diferencia, como nesse caso aqui. Deixa eu só limpar minha tela. Como nesse caso aqui que eu falei para vocês. Ai, meu Deus, não limpou minha tela. Pronto, agora sim limpou. Ou como se, nesse caso aqui, né, que eu falei com vocês, que ele só toca aqui em um ponto. Então, eu tenho meio de AB. A mesma coisa a gente pensa nessa peculiaridade aqui. PQ ao quadrado é igual a PR vezes RS. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, bem rapidinha. E na próxima aula a gente já começa com um capítulo totalmente novo. Espero por vocês. Tchau!